Olá, pessoal. Seja bem-vindo a essa apresentação. Eu vou falar sobre Quantum Monte Carlo. Eu sou o Erinaldo Fonseca, sou pesquisador em computação quântica aqui no Venturos. E, basicamente, eu vou seguir essa apresentação com uma visão geral. Vou falar sobre o Monte Carlo clássico, a solução também quântica, e fazer uma breve conclusão. Bom, de forma geral, o método de Monte Carlo é uma técnica matemática amplamente utilizada para resolver problemas complexos, sejam eles de simulações estocásticas, né, e basicamente baseadas em números aleatórios. O nome esse método de Monte Carlo, ele deriva basicamente da ideia do famoso cassino de Monte Carlo, que reflete de alguma forma, né, elementos aleatórios ali, semelhanças a jogos de azar. Esse método, ele basicamente, ou os métodos, né, vamos se dizer assim, eles são baseados em um grupo de algoritmos que exploram essa aleatoriedade e por isso, então, ele segue aí uma série de tarefas que podem realizar tarefas computacionais. Essa abordagem ela é muito comum dentro das ciências, sejam elas, por exemplo, de forma utilizadas de forma estatística, amostragem de dados, complexidade matemática. E, além disso, por exemplo, ela é muito utilizada em grandes áreas como física, matemática, estatística, o campo da computação amplamente utilizado, engenharia. Bom, quais são as principais características do método de Monte Carlo? A primeira delas, e uma das mais importantes, é a aleatoriedade, ou seja, ela baseia-se basicamente em amostras aleatórias para que possa trazer, então, de alguma forma, ou estimar resultados. Além disso, a gente tem também a abordagem iterativa, ou seja, é um processo ali que se faz inúmeras vezes, repetitivo. E, além disso, a gente tem a questão da versatilidade, ou seja, ele pode ser aplicado em uma série de abordagens, de temas, né? Então, tem uma gama de problemas que pode ser utilizado o método de Monte Carlo. Bom, de forma geral, eu posso dizer que existem etapas que podem ser seguidas e que a gente pode incluir no método. Ou seja, a primeira delas é a definição do problema. Então, de alguma forma, eu faço a formulação matemática, em seguida, eu faço a geração desses números aleatórios, ou seja, eu crio um conjunto de valores para que possa ser utilizado dentro do meu método, baseado ali numa distribuição específica. Além disso, eu faço o processo de simulação, ou seja, eu realizo ali experimentos virtuais para poder, então, utilizar esses valores aleatórios e, a partir dali, então, eu concluo a minha etapa tendo, então, análises estatísticas, ou seja, eu agrego resultados a partir de análises, por exemplo, com simulações de calcular médias, variâncias e outras métricas que a gente possa considerar como relevante dentro do processo. Quando começaram a ocorrer grandes melhorias nos computadores, a economia foi uma das primeiras áreas que ganhou espaço, vamos dizer assim, de poder perceber alguma vantagem, principalmente utilizando técnicas como a de Monte Carlo. No entanto, muitas das aplicações econômicas, né, ainda ficaram, de alguma forma, limitadas do ponto de vista computacional. E aí, então, é que vem o grande questionamento e a possibilidade que a gente viu de explorar um pouco dessa pesquisa. Ou seja, o objetivo principal dessa pesquisa aqui foi explorar se a metodologia de Monte Carlo ela poderia, de alguma forma, ser aprimorada com o uso de tecnologias quânticas e, assim, então, nesse contexto de aplicações econômicas, mas não só de aplicações econômicas, porque Monte Carlo pode ser aplicado em diversas áreas, qual o ganho que ela poderia ter. E aí, então, a gente poder compreender se seria possível, por exemplo, obter uma vantagem quântica quando comparado a esses problemas. O método de Monte Carlo, essa equação, que parece talvez ser complicada, mas ela é simples se a gente parar para analisar, a gente tem ali o drift, né, a gente pode observar, tem a volatilidade e o drift, de alguma forma, ele traduz a tendência daqueles ativos, seja uma tendência de queda ou uma tendência, por exemplo, de subida. A volatilidade, ele fala, de alguma forma, da incerteza, né? E ali a gente tem essa composição, os retornos diários.
Se a gente observar, então, aquele primeiro S ali é como se fosse o valor, se eu sei o valor de hoje, por exemplo, de um preço qualquer que eu estou querendo analisar, eu consigo, então, calcular o preço de amanhã. Porque todos os dados que estão ali presentes nessa equação, o MI, a variância, o desvio padrão, são valores conhecidos porque eu consigo retirar da minha base de dados. Agora, o Z é a grande chave do meu problema, porque ele é um valor aleatório que, de alguma forma, traz exatamente essa característica estocástica do meu problema. Bom, então, se eu sei o preço de ontem, por exemplo, eu consigo calcular o preço de hoje, como eu mencionei. E isso tudo é baseado aí no movimento browniano, né, que é usado para a gente encontrar a taxa de retorno diário. Aqui está um breve gráfico que eu trouxe, que eu acho que vale muito a pena explorar ele, porque foram ações que a gente trabalhou e dentro de um período de tempo ali, então está ali de julho de 2015 a 2018, então um período em que a gente utiliza uma certa parte para treinar o meu modelo e outro para prever e poder ver se de fato está tendo algum ganho. E aí, logo que a gente faz essa previsão, né, a gente consegue, por exemplo, a partir do momento que a gente faz esse estudo, a gente consegue fazer uma previsão para um determinado período, 30 dias, um ano, e assim sucessivamente. Feitas de inúmeras simulações, se a gente voltar ali, a gente consegue perceber que são inúmeras simulações que podem ser feitas, mas a partir dali você pode fazer vários estudos, e esses estudos, por exemplo, podem me trazer qual que é a pior simulação, qual que é a melhor simulação, e a partir dele calcular erros médios pontualmente durante esse período. Bom, voltando à equação de Monte Carlo, e agora tentando ir para o lado quântico. Muitas das aplicações econômicas, não só econômicas, mas no geral, elas enfrentam problemas, aí, limitações computacionais, como eu mencionei, e aí, então, qual que seria o ganho que o método de Monte Carlo poderia trazer, pensando, de fato, na parte quântica, né? Como que eu poderia ganhar algo se, de fato, ali dentro eu consigo ver que tem um termo muito importante que é apresentado, que é a aleatoriedade. Bom, baseado nisso, a gente, então, propôs, nesse trabalho, um algoritmo de Monte Carlo quântico, né, ou com um viés quântico, que explorasse basicamente um circuito quântico ali para codificar esses parâmetros drift e volatilidade, porque esses parâmetros, tanto o drift como a volatilidade, eles trazem características do ativo. Então, qual é o comportamento que ele está tendo? E, além disso, pensar nos geradores de números aleatórios quânticos. O primeiro ponto aqui que eu gostaria de explorar é essa questão de geração de números quânticos. Quando a gente vai para o clássico, a gente diz ter um gerador de números pseudos aleatórios, ou seja, se de fato eu conheço a semente que está gerando aquele valor, eu consigo reproduzir isso. Então, a gente não tem um valor verdadeiramente aleatório, mas a gente diz um pseudo-aleatório. Por outro lado, se eu não conheço a semente, eu, de fato, tenho ali um valor aleatório sendo gerado verdadeiro. E aí, então, a gente diz ter um gerador de número aleatório quântico que seja capaz de fazer isso. A quântica ela traz para a gente essa possibilidade de poder, então, gerar números aleatórios verdadeiramente, e isso pode ser uma possibilidade de ganho para o meu modelo de Monte Carlo, visto que eu passo a ter uma aleatoriedade real. De forma bem rápida e simples aqui, para quem ainda não sabe algo sobre computação quântica, né, a computação quântica ela difere basicamente da computação clássica devido às suas propriedades da mecânica quântica. Ali do lado, o que representa, nesse caso, a computação clássica, né, eu tenho o bit, que é quem traz a informação básica ali para a computação clássica, e do outro lado eu tenho o qubit, que é basicamente a unidade de informação para a computação quântica. O que difere é que, enquanto ali no bit eu tenho 0 e 1 como resposta, 0 ou 1 como resposta, no qubit eu posso ter 0 e 1 ali ao mesmo tempo. Né? Na verdade, eu tenho ali uma combinação linear desses resultados em que eles podem acontecer de acordo com diferentes probabilidades, amplitude de probabilidades. Bom, nesse trabalho, a gente basicamente explorou um circuito quântico distinto com 4 qubits e com 14 qubits. Quais foram as etapas que a gente seguiu? A primeira etapa, cada qubit ela foi inicializada no estado 0,
Depois, na etapa 2, uma porta Hadamard foi aplicada para cada qubit, tratando aí, no caso, a superposição. Na etapa 3, a gente teve, então, duas portas de rotação, né? RY e RZ. E ali, depois, a gente teve, na etapa 4, a parte de números aleatórios ali sendo gerados, e depois, na etapa 5, os preços das ações ali que foram calculadas via GBM. Bom, se a gente analisar aqui o circuito, muito simples que eu coloquei, né, mais de 4 portas, basicamente, esse circuito é um circuito simples, mas que pode, de alguma forma, gerar os valores aleatórios, que pode, de alguma forma, ser eficiente para a produção do meu método, da minha simulação. Bom, aqui também eu tenho uma parte bem pequena ali, mas importante, do meu código, em que, basicamente, eu executo aqui inúmeras simulações, então são múltiplas simulações para que a gente possa, então, depois poder fazer uma análise desses resultados. Na primeira parte aqui, eu tenho, então, um número randômico sendo gerado. Veja um ponto importante aqui, que nessa primeira parte ali onde eu gero os valores aleatórios, veja que há uma dependência das probabilidades. Ou seja, o circuito quântico ele gera vários estados, né, e aí vai depender do número de qubits que eu escolho, e esses vários estados eles estão relacionados aos preços. E ali existe uma probabilidade deles acontecerem. Essa probabilidade é, de fato, que traz ali a característica quântica. Depois, então, eu utilizo esses números randômicos, aleatórios, para poder, então, ali, de alguma forma, implementar na minha equação de baixo, que é, de fato, a equação que traduz o método de Monte Carlo. Esse trabalho ele foi baseado em alguns ativos. Não só ativos a gente precisa utilizar, ele pode ser usado numa série de dados que também contenha dados, por exemplo, características estocásticas, mas também não necessariamente precisa ser estocástica, mas que contenha, de alguma forma, comportamentos aleatórios. A gente utilizou esses dados históricos ali dessas 6 ações, baseado num determinado período de tempo. A nossa fonte ali foi a Yahoo Finance. E existe a possibilidade de fazer muito mais outras ações, período de tempos ainda maior, né, e diferentes, para que a gente possa também ainda validar ainda mais esse processo. Como conclusão, o que eu posso dizer é que os cálculos até o momento, com o quantum Monte Carlo, ele tem se apresentado com bom desempenho, aí, com possibilidades, inclusive, de superar o método clássico. As principais vantagens elas podem estar relacionadas à aleatoriedade genuína, assim como também a adaptabilidade da volatilidade, a volatilidade nesse processo. Essa superioridade ela também pode estar relacionada à capacidade intrínseca dos circuitos quânticos de poder lidar com essas distribuições de probabilidades amplas e não triviais. No entanto, a gente ainda acredita que é necessário mais testes para a validação desse modelo e aí poder também, de alguma forma, confirmar os resultados que até agora foram adquiridos. Obrigado por chegar até aqui. Até mais.